Quando você vai fazer uso de um medicamento ou suplemento por via oral, você conhece quais são as formas farmacêuticas disponíveis na farmácia de manipulação? Não? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te apresentar algumas. Claro que não todas, né? Porque uma vasta gama de formas farmacêuticas, mas as principais eu vou elucidar aqui para vocês. Só que antes eu quero te fazer um pedido. Caso não seja inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, ativar as notificações e, claro, se você tiver sugestão de algum tema, um vídeo, um produto, deixa aqui nos comentários. Eu conto com você. Bom, voltando às nossas formas farmacêuticas para via oral, as primeiras que surgiram, principalmente falando em indústria farmacêutica, foram os comprimidos e as drágeas, que são formas farmacêuticas mais difíceis de serem feitas nas farmácias de manipulação, porque requer equipamentos, né? E aí para você ligar o equipamento para fazer 30 comprimidos ou 60 comprimidos, né? Gera um custo muito grande. Além do que o custo do equipamento não é tão baixo assim, né? Então são formas farmacêuticas, comprimidos e drágeas, mas que a gente encontra mais na indústria farmacêutica ou até indústria de suplementos, né? Agora, pensando nas farmácias de manipulação, nós temos as cápsulas tradicionais de gelatina e cápsulas também de polímeros especiais, que são as cápsulas de polímeros vegetais, né? E aí englobam algumas especificidades para essas cápsulas, que tudo vai depender do ativo que foi prescrito. Então, se eu tenho um ativo, por exemplo, que se oxida com muita facilidade, eu preciso utilizar as tapiocaps. Se eu tenho ativos que são absorvidos, né, que são mais estáveis no pH do intestino, que é um pH mais alto, eu preciso utilizar as DR Caps, que são as cápsulas ácido resistentes. Ou se são ativos que são mais higroscópicos, né, eles absorvem água com muita facilidade, aí nós temos as V-Caps. Todas elas são consideradas formas farmacêuticas via oral. E o que vai diferenciar cada uma delas é o ativo que eu vou colocar dentro daquela cápsula. Agora, tem uma particularidade com relação às tapiocaps, que elas também são formas farmacêuticas para via sublingual. E isso nós fizemos os estudos e, de acordo com a farmacopeia brasileira, as tapiocaps foram consideradas uma forma farmacêutica sublingual. Então, a via sublingual também é uma via, também é uma forma de administração de medicamentos de via oral, né? Então, aqueles medicamentos onde eu quero uma absorção mais rápida, dosagens menores, ou que eu quero evitar o efeito de primeira passagem, né, da metabolização, para que eu possa evitar determinados efeitos colaterais, eu posso fazer o uso dele por via sublingual. E para isso, uma forma mais rápido, né, para a farmácia de manipulação, mais prático, inclusive para o paciente, são as tapiocaps. E também para isso nós temos, né, nós desenvolvemos um recipiente específico, que é o Descarb Caps. Ele foi desenvolvido especificamente para uso em tapiocaps sublingual. Continuando com as formas farmacêuticas via oral, eu tenho as soluções, né, os xaropes, as suspensões. E aí eu tenho que tomar um cuidado, porque precisam ser ativos que sejam solúveis, que não tenham sabor desagradável. É claro que sempre é possível a gente usar aditivos, né, para melhorar a farmacotécnica dessa forma farmacêutica. Mas na sua grande maioria, se eu tiver ativos que sejam solúveis, é muito mais fácil de eu manipular, né? A farmácia de manipulação manipula com muito mais facilidade. Agora, caso não seja solúvel,
Um aditivo muito bem aceito e muito eficaz é o nosso suspender, né? Ele é um agente suspensor e que daí, para aqueles ativos que são insolúveis, eles vão ficar em suspensão. E também para aqueles ativos com sabor desagradável, principalmente quando a gente fala em crianças, né? A gente usa muito xarope e suspensão para criança. Ativos com sabor desagradável, a criança já não vai gostar, vai ter dificuldade para tomar, enfim. Então, também a gente tem aditivos para melhorar o sabor desses ativos, para mascarar o sabor, como, por exemplo, o Chemiunion GA, tá? Outra forma farmacêutica bem interessante, saindo um pouquinho das formas líquidas e das cápsulas, são aqueles ativos que eu posso colocar em sachê. E olha só que interessante, pessoal, o sachê, ele é muito bem aceito, por exemplo, para pacientes idosos que já fazem o uso de várias medicações, seja em cápsula, seja em comprimido, ou para aqueles pacientes que têm dificuldade de deglutição. Então eu posso fazer aquela fórmula em sachê de 3 gramas, de 5 gramas, e ainda eu tenho a opção de fazer sachê efervescente ou não. Novamente, eu não posso esquecer de verificar se aquele ativo é solúvel ou não. Por exemplo, nós temos um suplemento específico para a imunidade, o Resistade, que ele assim é super bem aceito em sachê, porque ele é 100% solúvel e 100% sem sabor. Então eu não preciso aditivar com absolutamente nada. Eu não preciso colocar nenhum sabor, eu não preciso colocar nenhum aditivo para suspender aquele pó quando eu for dispersar ele na água, no suco, no iogurte, até na sopa, né? Porque ele também não é termossensível. Então eu posso colocar num chá, né? Pensando em inverno, embora ainda não chegamos lá, mas pensando em inverno, também posso fazer um chá com ele. E pensando em sachês efervescentes, né? Nós também temos uma base pronta, efervescente, chama-se Descarb EFE-AL. E ela é ideal para aquele paciente cardíaco e hipertenso. E sabe por quê? Porque ela é isenta de sódio. Muitas vezes, aquele paciente acima de 45, 50 anos, que vem lá na nossa farmácia, no balcão da farmácia, às vezes ele sabe, às vezes ele não sabe que é cardíaco, que é hipertenso, já toma outros medicamentos que contêm sódio. A alimentação, muitas vezes não é uma alimentação tão regrada assim, e aí acaba ingerindo muito sódio, e aí ele vai fazer uma fórmula na nossa farmácia, efervescente, por exemplo, e eu vou dar mais sódio para ele, eu posso piorar essa condição desse paciente. Então, é uma coisa também que a gente tem que pensar. E com o Descarb EFE-AL, eu elimino esse excesso de sódio também nessa formulação efervescente. Agora, pensando no público infantil, então formas farmacêuticas orais mais lúdicas. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com bombom, eu posso trabalhar com bala de goma e eu posso trabalhar com pirulito. Essas formas farmacêuticas não são exclusivas do público infantil, né? Quem não gosta de comer um chocolate, principalmente à noite, né? Que dá aquela vontadinha, né? Depois do jantar, aquela vontade de comer um docinho. Aí a gente vai lá e come um bombom funcional feito com chocolate 70% cacau, ou seja, é 100% funcional. Então também é uma forma farmacêutica lúdica para as crianças,
mas também muito interessante para nós adultos. Então, resumindo todas essas formas farmacêuticas que nós falamos, então eu tenho as cápsulas, e aí a gente pode falar de tapiocaps, de DR caps, que são as ácido resistentes, e de V-caps. As tapiocaps também podem ser usadas para via sublingual. Falamos também das soluções, suspensões, xaropes, e aí tem os aditivos, né, para eu deixar o ativo em suspensão ou para mascarar o sabor desagradável desses ativos. Aí eu tenho os sachês, que podem ser efervescentes ou não, e as formas mais lúdicas, que são as 3 últimas que eu citei: o bombom, a bala de goma e o pirulito. Se você tem alguma dúvida, quer conhecer esses aditivos, esses recipientes e as cápsulas que eu citei aqui, entre em contato com o Consultoria Inove Magistral ou então deixe um comentário aqui no vídeo. Obrigada e até o nosso próximo bate-papo.